Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou a Bianca, eu estou aqui com o... Portela. E a gente tem uma convidada hoje muito especial, que é a Paola. Bem-vinda, Paola. Obrigada. A Paola, para quem não conhece, a Paola era membro da IPP, agora já é membro oficial da IPLapa. Da Igreja Presbiteriana da Lapa. Paola é conselheira bíblica de profissão, formada pela ABCB. Fez JMC também, fez seminário teológico. Responsa, né? Não sei o que a gente tá fazendo aqui, Ford. Entrevistando, né? Gente. Mas, enfim, bem-vinda. Muito bom ter você com a gente. E todo convidado que vem aqui, a gente começa perguntando sobre a história de conversão. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história de conversão, se você cresceu no lar cristão ou não. E como veio esse desejo por ser conselheira bíblica e tudo mais. Ixi, tá bom. Vou tentar resumir. Bom, eu nasci num lar católico, na verdade. Meus pais sempre foram bem católicos, praticantes, né? O que já não é muito do padrão brasileiro. Mas eu fui criada indo na missa todos os domingos, fiz crisma, catequese, organizava quermesse, tudo que tinha direito, até os 17 anos. Aos 17 eu era tão católica que eu lia a Bíblia. Né? E aí, eu lendo a Bíblia, eu li os 10 mandamentos na Bíblia, que na católica é igual ao nosso, e achei esquisito, porque na igreja católica você aprende os 10 mandamentos diferentes. Não tem nada sobre imagens, né? E aí, quando eu li, eu falei, peraí, Deus falou pra não construir imagens, achei esquisito. Aí comecei a questionar. Perguntei pro meu pai falou, deixa isso pra lá, não se mete nisso. Não questiona. Não se mete. E aí eu fazia crisma, tinha feito crisma lá no Santa Marcelina, que é um convento, e o hospital, né, lá na Zona Leste. E eu perguntei para as freiras também, elas também não respondiam, e eu achei, não, tem alguma coisa esquisita aqui. E eu comecei a procurar uma outra religião, eu não estava procurando Jesus, nem respostas para as questões da vida. Eu queria uma outra religião como uma prática de tradição mesmo. Eu achava que, na minha cabeça, eu era uma pessoa muito boazinha, né? Muito certinha. Assim, na minha cabeça, sim. A gente, no catolicismo, você pensa que você aprende dessa forma, né? Se você obedece às regras básicas, você tem um lugar no céu garantido, né? Você não mata, não rouba, essas coisas, então tá tudo ok. E eu não entendia do que Jesus Cristo tinha me salvado, porque, né, eu era incrível, porque, né, Me salvou de quê? Me salvou do quê, né? Então, eu estava procurando uma outra religião. E, na época, muitos anos atrás, eu procurei na internet. Eu tinha estudado no cursinho sobre a Reforma Protestante, tinha entendido que Calvino e que Lutero tinha feito um farfel lá e tal. Lembrei disso e fui procurar no Google. No Google, não era o Google na época, mas não importa quantos anos faz isso, não me interessa. Mas procurei na internet que igrejas tinham vindo, né, desse tal de Lutero e tal, e aí apareceu presbiteriana, batista, né? E de forma assim diferente, Deus me levou para a igreja presbiteriana da Moca. Eu tava assim meio louco, mas eu tava dormindo no ônibus, acordei, eu vi a placa da igreja. Nossa, igreja presbiteriana, é uma que eu vi na internet e fui visitar. Quando eu fui visitar a primeira vez, o pastor pregou sobre Jesus. Ainda não foi naquele dia que eu me converti, mas eu falei, nossa, legal, gostei, quero ficar aqui. E assim, a minha conversão foi um processo mesmo, porque eu cheguei, me apaixonei pela teologia, o pastor de lá era um pastor mestre, então ele ensinava muito bem. Eu comecei a entender e aos poucos eu fui compreendendo que de fato eu era pecadora, que eu não merecia nada, eu fui entendendo, foi um processo, né, de anos, né? E graças ao Senhor eu fui compreendendo, assim, de fato, que eu precisava ser salva, né? Que eu preciso da graça sobre a minha vida. E o aconselhamento bíblico veio depois de 5 anos de convertido. Eu entendi que eu tinha um chamado missionário, mas a minha antiga igreja não tinha muita visão, assim, não entendia de fato como que isso funcionava. Comecei a procurar e meu pastor falou, bom, você vai ter que estudar, vai fazer um seminário. E como eu morava em São Paulo, achei que o JMC era o meu lugar, né? E aí foi um pouquinho complexo esse processo, mas foi uma bênção para mim o tempo que eu estudei lá.
Porque daí eu entendi, de fato, muitas coisas, né? A teologia me ajudou na compreensão de muitas coisas. Eu ainda não sabia se era missão transcultural, se eu ia sair do país, se eu ia ficar, o que era. Mas as igrejas sempre me deram muito espaço para trabalhar, né? Com discipulado, com adolescente. O discipulado sempre esteve muito presente na minha vida. E aí, passado algum tempo no JMC, eu tive aula de aconselhamento bíblico com Jonatas Abdias. E aí ele abriu a minha mente, assim, de entender, para parar para pensar no pecado como onde ele habita, né, no nosso coração, e como a gente precisa pensar mais profundamente sobre isso, né, não simplesmente eu peco, então quero parar de pecar, então é uma questão de você compreender as profundezas do seu coração, né. E aí eu quis estudar mais, descobri a BCB, comecei a fazer os módulos. E aí eu entendi que era esse caminho. Deus começou a me dar mais oportunidades. E eu entendi que a igreja local, né, no Brasil, a presbiteriana, conhecia pouquíssimo sobre isso, sobre o aconselhamento. Ainda conhece muito pouco, né? Ainda conhece muito pouco. E eu entendi que, naquele momento, o meu ministério era mobilização e trazer os cursos para a igreja, explicar para as pessoas o que era, trazer livro. E foi o que eu fiz na IPP nesses últimos 4 anos, né? Então, eu levava os cursos, mobilizava, enchia a cabeça das pessoas. Vocês precisam conhecer, vocês precisam entender a importância entender. E, de fato, o ministério na IPP nasceu assim, né? Com os cursos chegando lá, a galera abraçando e compreendendo. E aí foi meio que foi onde eu dediquei meus últimos anos de trabalho e ministério com aconselhamento bíblico. Legal. A gente, de fato, na igreja presbiteriana não se hoje em dia, acho que se fala um pouco mais de aconselhamento bíblico por conta da internet também. Eu acho que na igreja presbiteriana ainda fala um pouco mais, na verdade. A Bárbara faz, né? E aí ela tava conversando com uns amigos meus da minha antiga igreja. Não sabem nem o que Eles não sabem nem o que é, sabe? Tipo, aí ela disse, não, é tipo terapia, só que com Bíblia e sem o psicólogo. E sem o psicólogo. E tem muitas lendas em cima do aconselhamento bíblico, né? As pessoas pensam que a gente é anti-psicologia, ou a gente chega lá, você vai lá e você não pode tomar remédio, porque a gente não pode tomar remédio, e você tem que decorar versículos, e resolve o problema. O versículo vai sarar o seu problema, vícios e afins. E não é nada disso, é muito mais profundo. E quando as pessoas ficam sabendo o que é, elas falam, nossa, que legal, Preciso tem fazer. em todo lugar isso aí. Não tem. Não, mas deveria ter, né? Deveria ter. Mas ter. eu mesma confesso que eu fui ouvir sobre aconselhamento bíblico e ver que conselheiro bíblico era uma profissão, assim, e tudo mais. Eu não vou dizer que tem muito tempo, não. Tem bem pouco tempo mesmo, assim, sabe? Mas, de fato, é um ministério, assim, que tem muito que crescer aqui ainda. Eu acho que no Brasil, na verdade. Sim, nos Estados Unidos eles estão anos-luz na frente. Lá, um conselheiro bíblico, ele é uma profissão mesmo. Aqui no Brasil, não. Ainda não. Né? Eu me considero muito privilegiada por ser uma mulher que, na IPP, eu era contratada mesmo, né? Então, por ser uma mulher contratada como conselheira. Isso é raríssimo no Brasil, então, ainda mais na IPB, que, né, não vamos falar sobre isso, né? Não vamos falar de machismo e feminismo, mas o Ministério Feminino ainda precisa de compreensão, né? Digamos assim. Então, eu sempre fui muito privilegiada nesse sentido, porque é raro mesmo. Legal. E vamos entrar na polêmica já legal. Deixe o seu dislike, que gera engajamento. Não gostou? Não, mas tudo bem. porque, assim, a gente quis trazer esse assunto do feminismo e do machismo e tudo mais. Porque eu acho que tem necessidade de falar sobre isso na igreja. A gente não fala. Eu acho que tem alguns assuntos que as pessoas evitam tocar, porque nunca gera problema. E já tá mais na hora que do podcast Somos ser cancelado, né? Exatamente. Lógico, já foram gente. muitos Já passou, episódios. já. Já foram muitos episódios. Não foi cancelado ainda. Até agora. Pensa logo comigo. Então deixa o seu dislike. Não tem problema. Mas, enfim, a gente precisa falar desse assunto dentro da igreja e tudo mais, porque, assim, a gente enxerga o problema. Todo mundo tá vendo o problema, todo mundo sabe que é um problema, mas as pessoas fingem que não estão vendo, é melhor fingir que não vê e, tipo, aquilo não é tratado, sabe? É, de fato, ignorado, assim. E outra, porque a gente teve pedidos pra falar desse assunto. Eu não esperava que a gente fosse ter pedidos pra falar desse assunto. Muito bem. A gente começou a falar um pouco desse assunto de mulher e homem e tal, no episódio com o João Paulo. É verdade.
com o João Paulo e com a Joaquino, que também é conselheira bíblica. E aí a gente entrou um pouco nesse assunto, tal, a gente falou um pouco sobre a importância dos gêneros sexuais, né? Por que Deus fez homem e por que ele fez mulher, a importância disso e tudo mais. E aí a gente recebeu alguns pedidos para falar desse tema, assim, né? De machismo e feminismo. Então, vamos começar já. Você acha que a gente, de fato, vive num mundo machista? Olha, se a gente for pensar, né, o que a gente tem visto mais na mídia hoje, a gente poderia que a gente vive num mundo feminista, né? E essa ideia do patriarcado, né? Ela é histórica e tudo mais. Mas o que acontece? A gente vive num mundo caído em pecado. Acho que esse é o grande problema. Então, vão ter homens machistas, muitos. Vamos ter mulheres feministas, vamos ter mulheres machistas e homens feministas, né? Falar que a gente vive num mundo machista, hoje, eu acho que a gente está mais para o outro lado. Pro feminismo. Para o feminista. Mas a gente veio de uma cultura machista, né? Porque o machismo, de fato, são homens, na verdade é uma cultura em que os homens são superiores às mulheres, né? A ideia de que os homens são superiores talvez intelectualmente, a gente sabe que a questão física a gente nem é o ponto, né? Deus criou biologicamente o homem diferente da mulher, mas é como se os homens fossem mais importantes e tivessem uma supremacia sobre as mulheres, assim, né? Exatamente. E isso vai afetar todas as áreas, né? A vida do lar, a vida profissional, o dia a dia, né, esportes, escola, educação, tudo, né? Então a gente vai ver que em várias culturas as mulheres são de fato subjugadas, né? Então elas são seres inferiores, né? Eu acho que por conta disso a gente sofre as consequências, né? Até hoje de uma sociedade caída em pecado que pegou algo que podia ser, que é bonito biblicamente, que é a autoridade masculina, e transformou em algo horroroso. Deturpou totalmente. Deturpou, que é o machismo, né? Que é você olhar para uma mulher e entender que ela é inferior a você, né? Que a gente escuta hoje coisas assim, né? Poxa, tinha que ser mulher dirigindo assim, né? Tinha que ser mulher fazendo essas coisas. Tinha que ser uma mulher cometendo esse tipo de erro. Isso é machismo. Mas eu acho que atualmente o feminismo tem, né, dominado mais a mente, né? Eu acho que dá mais dos mais jovens, né? Mas a gente tem uma cultura entre os mais velhos, talvez uma raiz machista. A gente está em fase de transição, eu acho. Eu acho também. Uma transição que... É um pêndulo, né? Um pêndulo. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes a gente vai... geralmente a gente balança onde interessa mais, né? Tem horas que eu vou querer ser machista, tem horas que eu vou querer ser feminista. Quando te interessa mais, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente está ali, né? Flertando com os dois lados e nenhum dos lados resolve, né? Você acredita? A gente escuta muito isso das pessoas de fora e tudo mais, que tem um certo preconceito com a igreja, assim, porque fala que a Bíblia é machista. Que você tem a dizer sobre isso? A Bíblia é machista? De fato, Deus fez o homem mais importante que a mulher? Nossa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente vê Deus criando o homem e a mulher. As pessoas dizem... Tem alguns textos, né, que precisam de estudos. Eu nem vou entrar aqui nesses textos mais polêmicos, né? Tipo, a mulher tem que aprender em silêncio. Nossa, isso daí traz um teólogo, né, mais gabaritado para falar. Mas as pessoas geralmente dizem isso. Algumas pessoas usam um argumento, né, de que a mulher foi criada depois do homem, então o homem é mais importante, né? Mas hoje eu estava estudando, eu vi um argumento muito bom que o cara estava discutindo com um homem, ele bateu na tecla, né, de que realmente se o homem foi criado antes, ele é mais importante que a mulher, e ele falou assim, então os animais são mais importantes que os homens, porque eles foram criados um dia antes. Exatamente. Aí ele, nossa, muito nunca bom. tinha pensado nisso. Então não é uma questão de quem foi criado antes ou depois, ou porque a mulher, né, saiu da costela de Adão. Na verdade, a gente precisa entender que é uma visão de complementaridade, não tem a ideia de que o homem é mais importante do que a mulher, né? Porque Deus deixa isso muito claro quando ele fala que homem foi criado à imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, ele podia ter feito separado. Criou o homem à imagem e semelhança. E fez uma mulher. Aí fez uma mulher, né, para ele lá. E, tipo,
só um pêndulo, né? E não é o caso, né? Ele diz que criou homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos seres iguais e diferentes. E eu acho que é esses pontos que precisam ser enfatizados, né? E quando vai falar de submissão, é onde fica mais polêmico a ideia de que a Bíblia é machista, né? Porque tá falando que a mulher tem que obedecer o homem, que absurdo. Mas quando a gente vai estudando melhor, entendendo a questão da fragilidade feminina e reconhecendo isso, porque a gente precisa assumir essas diferenças, você entende a submissão como um privilégio, né? Como um cuidado de Deus sobre as mulheres. E quando você vai ver Jesus, né, lidando com as mulheres na sua trajetória, era totalmente contracultural na época, né? A forma como ele lidou com mulheres prostitutas, né, como, né, a mulher samaritana, você vê que Jesus, na verdade, é quem trouxe as mulheres, né, para numa sociedade que excluía as mulheres. Que excluía, de fato, as mulheres. Ele que trouxe as mulheres para ênfase. Assim, na genealogia de Jesus tem mulheres, né, teoricamente complicadas. Exato. Ali. Né? Raabe, Ruth, se você citadas na genealogia. Então, assim, não posso dizer que a Bíblia é machista, muito pelo contrário. E quando usa a palavra auxiliadora lá, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, é a mesma palavra que é usada para Deus, muitas vezes no Antigo Testamento, inclusive em Salmos, de auxiliar o povo de Israel. Exato. Então, que Deus era o auxiliador. Como que a mulher é inferior ao homem pela palavra auxiliadora se é usada para o próprio Deus? Exato. Sim, é um olhar para a palavra auxiliadora como se isso fosse uma função menor, e muito pelo contrário. Significa plano, assim, né? E significa simplesmente que o homem precisa dela. Ela é necessária. Né? Assim como ela precisa dele. Exato. Então, esse ponto que você citou é muito importante a gente pensar, porque liga essa ideia da imagem e semelhança a Deus. Então, não é essa, Deus é homem, e aí os atributos de Deus são masculinos. Não tem essa. A gente tem atributos masculinos, femininos, até quando a gente fala de Jesus Cristo como manso e humilde, e hoje em dia essa masculinidade, esse machismo, né, essa masculinidade tóxica, odeio essa palavra, mas vamos usá-la, que prega um homem bruto, arrogante, assim por diante, não tem nada a ver com o Jesus que é manso e humilde, né? E a gente geralmente associa essa mansidão mais às mulheres. Na verdade, não tem essa, né? Essa generosidade, hospitalidade, atributos que são dados aos cristãos, eles são dados para homens e mulheres, né? E o que a gente vai ver é que nós temos funções e papéis diferentes, né? Mas também nós somos imagem e semelhança de Deus, como o Espírito Santo auxiliador. Assim como na Trindade, eles são iguais em importância, mas eles têm papéis diferentes. Exatamente. A relação do homem e da mulher também é assim. Eles são iguais em importância, eles são complementares, eles são importantes, mas eles têm papéis diferentes. Exatamente. Assim. E eu acho muito importante a gente começar deixando claro que a Bíblia não é machista. Não é machista, gente. Porque eu acho que quando a gente vai falar sobre feminismo e machismo, é a primeira coisa que as pessoas falam. Tipo, a Bíblia é muito machista. Tipo, eu não vou pra igreja porque a igreja é um lugar, tipo, machista, sabe? Onde a mulher não tem voz e tudo mais. Sempre vem esse ponto, sabe? De que a Bíblia é machista, assim. A gente precisa entender que a gente vai encontrar entre os crentes pessoas machistas, pastores machistas, instituições machistas. Isso de forma alguma significa que a Bíblia seja machista. A gente vai encontrar isso porque o ser humano é pecador, compreendeu errado ou compreendeu certo e não aplica errado, e assim por diante, né? A gente pode ouvir N histórias de mulheres que foram discriminadas, de mulheres que não têm apoio e dentro da igreja e assim por diante. Mas não é a Bíblia que é machista, né? São os homens e mulheres que também são pecadores. E falando um pouco, continuando falando sobre machismo, assim, por que você acha que tem se falado muito agora sobre violência doméstica, violência contra a mulher, tanto não só física, mas psicológica também e tudo mais? Por que você acha que isso continua sendo um problema assim da nossa sociedade, sabe? Essa violência contra a mulher, que faz com que as pessoas defendam cada vez mais o feminismo, né? Porque na verdade isso sempre existiu, né? Os homens são fisicamente mais fortes,
né? E essa compreensão errônea do que de fato é submissão, do que é o casamento, do que é a autoridade masculina, faz com que alguns homens, às vezes até mesmo uma sociedade inteira, entenda as mulheres como propriedade, né? Ou como objeto, ou como um ser que, né, tem que ser, sei lá, dominado, né? A Bíblia não prega nada disso, o casamento bíblico não é isso, né? Mas acontece que, por conta do pecado, alguns homens acabam cometendo esse tipo de violência. Isso sempre existiu, né? Não é de agora. Infelizmente, não é de agora. Infelizmente, isso sempre aconteceu. O que a gente tem visto mais é que as mulheres estão falando mais, né? E algumas vão dizer que isso é benefício do feminismo, né? Presente do feminismo para nós, e na verdade não é. De fato, isso é importante ser falado, né? A gente ouviu muito também de igrejas que não sabem lidar com isso, né? Que às vezes falam, você não pode divorciar, você tem que continuar apanhando, porque a vida é assim, não é mesmo? Né? De pastores que não deixam as mulheres denunciar os maridos à polícia. E então, assim, de fato, a igreja... Isso se torna cúmplice? Sim, com certeza. Cúmplice de um crime, né? Você tá sabendo, né? Você tá sabendo e você não apoia essa mulher a procurar ajuda... e também não pune esse homem, sabe? Como crente mesmo, ou Como legalmente o cara, né? Não protege essa família, você não protege essa mulher, o pastor está sendo conivente, cúmplice de um pecado e de um crime, né? Então, a grande questão a gente precisa entender que Deus não apoia uma situação como essa, né? Muito pelo contrário, ele quer que as suas filhas sejam amadas e protegidas, como ele faz. Cuidadas. E o casamento tem essa função, esse papel. De forma alguma, um marido tem direito, né, de agredir a sua esposa, seja fisicamente ou psicologicamente, né? A gente vive numa sociedade doente, né, de pecado. E agora a gente tem respondido mais em relação a isso, as mulheres têm respondido mais em relação a isso, têm tido voz, mas ainda assim de uma forma que às vezes não é adequada, né? Você coloca todos os homens no mesmo patamar, mesmo patamar, né? Como se todos fossem os homens criminosos. São os inimigos, né? E não é assim. Então a gente acaba respondendo de uma forma que não é adequada. A gente precisa entender que tem homens que são criminosos, né? Como tem mulheres também. Assim como tem mulheres, né? E homem que bate em mulher é covarde e precisa ser punido, entende? Então as mulheres precisam procurar ajuda na polícia, elas precisam procurar ajuda na igreja, né? E porque não faz sentido, né? Uma mulher por entender, essa pessoa tem que ser submissa, meu marido me bate, então eu aguento. A Bíblia está falando que eu tenho que ser submissa, eu vou ser submissa, eu vou continuar apanhando aqui. E algumas pessoas compreendem errado e orientam errado as mulheres nesse sentido, né? Eu acredito que um casamento, talvez algumas pessoas me cancelem, mas eu acredito que num casamento que talvez... Esse é o episódio do cancelamento. Assim, como conselheira bíblica, eu acredito de fato que qualquer casamento pode ser restaurado, né? Um cara pode se arrepender de pecado, seja ele adultério, seja ele a violência, seja o que for, uma pessoa pode ser totalmente restaurada, né? Mas para que isso aconteça, precisa acontecer, né, o confrontamento, o arrependimento, os frutos que a pessoa frutos e assim por diante. Então, eu não sou a pessoa que vou falar assim, bateu, sai de casa, assim, bateu, divorcia, né? Mas busque ajuda, né? E em pessoas de confiança e denuncie mesmo, né? Porque a gente sabe que é um crime. E aí precisa lidar, cada caso é um caso, exato, óbvio, mas a gente precisa entender como o feminismo tem orientado as mulheres a lutarem da forma errada, né, contra os homens. Enxergando o inimigo errado. Enxergando o inimigo errado. Eu tava ensaiando pra falar aqui, porque evitando ser cancelado, vamos ensaiar o que eu falar, né? Aí, depois dessa fala, você já vai. O cancelamento já veio, já foi. Isso foi ontem, né?
Aí, eu conversando com a Bárbara, na verdade, eu cheguei a uma conclusão e eu acho que ela concordou. O feminismo é uma resposta muito natural e até esperada, secularmente falando, para séculos de opressão masculina mesmo. Então, é uma resposta natural. Se você não é cristão, faz todo sentido. Faz muito sentido. Você realmente dá essa resposta. Só que, quando você conhece a palavra de Deus e todas as respostas para isso estão no reino de Deus. Então, não faz sentido você buscar uma ideologia fabricada humanamente, né? Você pode encontrá-la no reino de Deus, que traz justiça, traz respeito, traz misericórdia. Então, eu acho que a gente fez um curso com a Paola, né? Eu, a Nath e a Miriam. E aí, a gente, nesse livro que a gente estudou, eu acho que eu sempre pensei isso, mas eu não sabia colocar em palavras, assim, sabe? Aí, quando eu vi essa frase, tipo, minha cabeça fez assim, sabe? Que essa coisa de que o feminismo, de fato, enxerga o inimigo errado. Porque, pro machismo, o inimigo é a mulher. A mulher, ela é menor, a mulher, ela é inferior e tudo mais. E pro feminismo, é o contrário. O homem é o problema. O problema da mulher é o homem. O problema da mulher ser violentada, o problema da mulher ser, enfim, ser tratada como inferior é o homem. E, na verdade, o problema não é o homem. O problema do homem é o pecado, e o problema da mulher é o pecado também. E pro pecado só existe uma solução, que é o evangelho. Sim. Quando eu vi isso, eu falei, gente, tipo, essa é a melhor explicação que você pode dar, sabe? O inimigo tá errado. Foi que abriu minha mente, porque você não percebe, mas essa ideia de mulheres versus homens, ela tá na raiz da nossa cultura, né? Então, os homens são inimigos desde que você é criança, né? Os meninos desde contra sempre. as meninas, as meninas contra os meninos. Meninas têm que vencer, meninas têm que provar que são melhores, meninas têm que... E na verdade, não foi isso que Deus programou, né? Não foi isso que Deus projetou. Pelo contrário, Ele projetou que nós trabalhássemos juntos, né? Fosse uma equipe. Então, uma dupla, no caso, né? Então, essa ideia de que a gente precisa lutar contra o gênero masculino por conta desses pecados, né? Da violência, da discriminação e N outros problemas que o machismo trouxe, gera mais problemas, que é o que a gente tem visto hoje. A gente tem sofrido as consequências dessa solução que o feminismo não trouxe. Ele promete, mas ele não cumpre. Não traz. E Não tem complementando isso que a Bianca falou, o Tolstói uma vez escreveu: todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Então, a gente tá louco pra consertar o outro e não olhar pro nosso próprio pecado. Né? Você quer que o mundo se enquadre a você, né? As minhas necessidades são essas. Mundo, por favor. A gente tá vendo. Mundo, por favor, né? Se adapte a mim. E tá sendo complicado. E é muito triste, assim, ver isso, sabe? Porque quando a gente fala dessa guerra dos sexos, assim, a gente vê como, de fato, o pecado deturpou muito as coisas. Porque, originalmente, esse não era o plano original, né? Na conversa com o João e com a Ju, a gente falou justamente, tipo, desse plano original. Tipo, qual que era a intenção de Deus ao criar homem e mulher, sabe? Era justamente, era ser uma dupla. E hoje em dia o que a gente vê é uma guerra. É uma guerra entre homem e mulher que acha que um é o problema do outro, sabe? Quando, na verdade, a gente tem um problema em comum. A gente tem o mesmo problema, que é o pecado. Então, em vez de a gente, sabe, se unir, enxergar o evangelho como a solução para esse problema, a gente fica nessa guerra que não vai ter fim. E é esse pêndulo que a gente falou no começo, sabe? Porque a gente tá tendendo pro feminismo agora e vai chegar num extremo. Eu acredito que em algum momento vai chegar num extremo. Sim. E aí vai voltar, sabe? Até Jesus voltar, acho que vai ficar nesse pêndulo. Mas eu vou além. Eu acho que, tipo, não é uma questão do inimigo ser apenas o outro, mas quando você é homem, você também pode sofrer as consequências do machismo. E o contrário também é verdadeiro, né? Sim, a gente... Quando você é um menino como eu que não jogava bola, você é excluído da escola. Você não gostava, você é ruim mesmo, por. Eu sou ruim. Então. Eu queria gostar. Pelo menos você reconhece. Pelo menos você reconhece. O problema é a pessoa que é. Você não tem amigos. Aí você tem que ficar amigo de quem? Do Matheus Pérez. Nossa. Também não jogava bola. Aí forma uma amizade. E pior ainda, né? Você é brasileiro e homem, como assim? Não joga futebol. Lamentável. Pesado. É pesado. Lamentável. Mas esse ponto é muito importante da gente entender, que da guerra dos sexos, porque a gente já tem sofrido as consequências, né, dessa solução catastrófica que foi oferecida, que é o feminismo, né? Porque, na verdade, o que a gente precisava entender os papéis são diferentes.
e eles precisam ser abraçados. Porque a ideia do feminismo é, não, nós somos iguais. Não tem diferença. Homens e mulheres são iguais, né? E aí tem gente indo pro extremo, que é falar fisicamente e assim por diante. Negar que nós temos diferenças. Eu não sei como consegue negar, tipo... Né? Então, assim, não existe essa neutralidade, entende? Você é homem ou você é mulher. São iguais em valor, né? De fato. Sim. Iguais em importância, mas diferentes em papéis. Exatamente. Espiritualmente, diante de Deus, os dois têm o mesmo valor. O processo de salvação é o mesmo para os dois, né? Mas os papéis são diferentes. Deus designou o homem com determinados papéis, a mulher com determinados papéis. E quando você abre mão de entender qual é o seu papel, você, de fato, vai desvalorizar o fato de ser mulher, por exemplo. Ou o homem vai falar, cara, é muito pesado ser homem. Né? E você vai querer essa igualdade que daí deixa o mundo de ponta cabeça. Porque a longo prazo, ou até curtíssimo prazo, você vai encontrar mulheres e homens frustrados no fim da caminhada. Né? As mulheres, elas podem negar e falar 1000 vezes que elas são autossuficientes, que elas não precisam de um homem, que elas se viram, né? Mas quando ela encontra um cara que não cumpre o papel, ela fica frustrada. Entende? Ela sente isso. Porque é algo intrínseco nosso, intrínseco. Assim, sabe? Deus nos fez assim. Uhum. Então, você não vai ter paz, sabe? Tipo, buscando essa autossuficiência e tudo mais. O seu corpo, sua alma não deseja isso. Sim. A gente não foi feito pra ser não assim. Não foi. E o feminismo tem prometido várias coisas, tem proposto várias coisas para as mulheres. Do tipo, você não precisa de homem. A liberdade sexual, né, a libertinagem Aliás, a libertinagem é um sinal de liberdade, então você, né, faz sexo com quantas pessoas você quiser, você não precisa de um casamento para fazer sexo, você pode, né, fazer o que você quiser, e isso sim é liberdade. Só que no fim, eu conheço algumas mulheres, né, que não são crentes, que caíram nessa, que abraçaram essa causa, mas no fim elas se sentem sozinhas, elas querem a fidelidade daquele ficante, sabe? Poxa, eu tô ficando com um cara e ele não é fiel. Cara, é um ficante, né? Você entrou nessa proposta Você já sabia disso. Que o mundo te ofereceu. E elas desejam, obviamente, ser amadas, mas elas querem ser modernas, elas querem, né? Então... Elas não querem mostrar que elas têm essa necessidade. Exatamente, sim. Que elas precisam, né? E aí gera esse fluxo, né, de frustração que acaba não resolvendo o problema. Eu acho legal falar isso, porque, assim, o feminismo tem invadido, de fato, as igrejas. É muito triste ver as mulheres, meninas, jovens dentro da igreja com esse pensamento feminista, sabe? E é triste porque as pessoas que se dizem feministas, elas não conhecem o movimento. Elas não sabem a sujeira que existe por trás do feminismo, o quão podre é esse movimento, assim, porque de fato é. E aí elas acham, tipo, elas falam que elas são feministas só porque elas são contra, tipo, homem bater em mulher, elas são contra a discriminação que a mulher sofre e tudo mais. Mas o ponto isso já tá no reino de Deus, né? Isso já tá no reino de Deus. Deus assim, também é contra. Deus também é contra. Tipo, a violência contra a mulher é pecado mesmo. E você tem que ser contra, você tem que se posicionar contra isso, Sim. sabe? Tratar a mulher de forma diferente, como se ela fosse inferior, é pecado, porque ela não é inferior. Então, assim, você não precisa levantar a bandeira do feminismo pra dizer que você é contra essas coisas, porque o evangelho também é. E aí elas falam que, tipo, o evangelho é feminista. Aí vai pra outro lado, assim, sabe? Sim. Mas não, só que o movimento feminista é muito mais do que a luta pelo direito das mulheres, assim, sabe? É muito mais do que isso. As pessoas se dizem feministas sem conhecer o movimento, sabe? Sim, a gente precisa entender que a gente precisa lutar pelos direitos humanos, né? Homem, mulher, criança, negro, branco, índio. Então, assim, os direitos são humanos, faz sentido você lutar. Né? Agora, os direitos das mulheres, ok, também, o direito dos homens também. A grande questão é você entender que os homens são inimigos, né? Ou as mulheres são o problema, elas são seres inferiores. Então, a gente está indo para extremos que não
não estão resolvendo, as pessoas estão sentindo isso, estão cada vez mais perdidas. E aí você chegou num ponto que é o mais triste ainda. São pessoas cristãs, ou às vezes igrejas, que têm essa mentalidade mais humanista do que bíblica, né? Então, você escuta na escola, você aprende na escola o que é uma sociedade igualitária e justa, né? Que é onde as mulheres são iguais aos homens e assim por diante. Você entende que essa filosofia é interessante, é uma proposta moderna, que a Bíblia está meio desatualizada, né? E você não percebe, mas você vai caminhando para o liberalismo, né? Porque você precisa se adaptar. As pessoas na escola estão falando que as mulheres são iguais ou melhores que os homens, e você vai estar fora disso, né? Então, as pessoas estão cada vez mais dentro da igreja tentando adaptar e encaixar. Não, de alguma forma a gente vai encaixar. A Bíblia não, a Bíblia está atrasada. Elas querem enfiar a Bíblia nessas molda ideologias, a Bíblia, assim. Molda a Bíblia para se encaixar nas ideologias. Exatamente. E aí você vê cristãos confusos, né, abraçando causas ideológicas totalmente antibíblicas, porque elas entendem que é melhor você abraçar essas causas do que você apoiar a violência. E, tipo, não tem nada a ver. A Bíblia nunca apoiou isso, né? Se eu for conservadora, por exemplo, então eu sou... Tipo, compra tudo que vem no pacote. Exatamente. Né? Não é bem assim. Exatamente. Não é assim. Você não precisa comprar tudo que vem no pacote, né? Você pode comprar algumas coisas do feminismo, algumas coisas disso, daquilo, e não necessariamente tudo, né? Mas eu acho que... Aí eu vou apelar pro meu lado evangelista, e eu acho que essa que é a importância da gente falar do reino de Deus para as pessoas, né? Porque as pessoas estão buscando respostas para os problemas como violência contra a mulher. Só que elas buscam no lugar errado, né? Então, se a gente apresentar aonde tem a resposta certa para isso, as pessoas vão... é aqui, então, beleza. Sim. As pessoas Mas são aí sedentas disso, a gente falha nisso, né? Sim. Exato. Na verdade, quando a gente até fez o curso, né, é uma coisa que a gente falava muito, é que a igreja precisa se preparar mais para dar essas respostas, né? Se a gente ignorar esse ponto, essas diferenças, a sociedade vai questionar cada vez mais e a gente está menos preparado para responder. E por isso a gente abraça o feminismo, por exemplo. A gente tem cristãs tentando alinhar as coisas de uma forma errada, abraçar o feminismo e encaixar a Bíblia dentro dos espacinhos que sobrar, né? E, na verdade, a Bíblia tem respostas para isso. Essa diferença entre homens e mulheres, ela é positiva, ela é uma bênção. A submissão da mulher em relação ao homem é uma bênção. Se a gente não enxergar isso e acreditar nisso, a gente, de fato, é liberal, né, biblicamente. Porque a Bíblia diz, e você fala, não é bem assim. Não é assim. Não é assim? Vou ficar só com a parte que me convém aqui. Exatamente. Eu acho legal deixar claro, assim, dizer que eu sou feminista é pecado? Não, eu estou pecando dizendo que eu sou feminista? Eu acho que assim... Pecado de ser, não dizer, né? Depende. Ser, ponto. Assim, eu não posso, né? É muito ampla a pergunta, né? Porque o que acontece? As pessoas, geralmente, que falam que são feministas e cristãs, elas não entendem o que é o feminismo historicamente. E nem o que o evangelho também. Exatamente. Muitas vezes elas não entenderam toda a parte histórica que envolve isso. E muitas vezes elas estão ignorando as consequências que isso tem trazido, às vezes, para a ideia do casamento, formação de família, na sociedade cristã e não cristã. Entende? Elas veem o que passa na TV e falam, realmente, a gente precisa lutar pelos direitos, as mulheres são discriminadas, eu não sou obrigada, eu posso usar a roupa que eu quiser, meu corpo, minhas regras, e o cara não é obrigado a olhar. Enquanto a Bíblia está falando, o cara não pode olhar, e se eu posso usar uma mini saia, um decote, o cara não pode olhar, sendo que a Bíblia fala para você ser prudente, cuidar para que o outro não peque. Então, assim, é difícil afirmar isso categoricamente, mas eu acho que é mais uma falta de conhecimento. Então, assim, para as meninas que querem dizer que são cristãs e feministas, eu proponho um estudo mais aprofundado antes de abraçar essa causa, né? Então, são ideias que de fato não convergem. Sim, ao meu ver, não. Conheço gente que estuda e ainda assim
né? Estuda lei, fala isso mesmo. Mas aí é só o Espírito Santo mesmo pra tirar. Aí a gente ora, não é mesmo? Pra tirar essa trave do olho, é só o Espírito Santo mesmo. Exatamente. Mas eu acho que ainda precisa entender um pouco mais. Ler mais para poder falar que abraça essa causa e que, mais do que isso, que afirmar que as duas causas podem andar juntas, né? O evangelho e dizer que Jesus é feminista, e porque tô ouvindo muito isso Você ultimamente. tá ouvindo isso? Eu nunca ouvi, gente. Sério? Jesus é feminista? Porque você mesmo falou no começo, por exemplo, que Jesus, ele teve um olhar diferente para as Ah, mulheres, sim, ele sim, cuidava, faz sentido. entendeu? E aí sentido. é nessa linha que as pessoas usam para justificar que Jesus era feminista. E aí a gente vê dois opostos, né? A gente vê, tipo, o pessoal falando que a Bíblia é machista. Sim. E aí tem uma galera também que fala que, tipo, Jesus era feminista. Eu acho que a igreja, como forma de se refugiar das ideologias do feminismo, acaba abraçando muito. Tem pastor que abraça muito o machismo, assim. E acaba sendo machista em púlpito, né? Sim. É quase como uma forma de, tipo, se diferenciar. Em vez da pessoa encontrar na Bíblia a resposta, ela, não, vou. Busca ideologia, de fato. E eu acho que o contrário também acontece muito, assim, de igrejas agora, de pastores, líderes, assim, se posicionando, tipo, a favor do feminismo, se dizendo que é feminista, por uma questão de moda também, sabe? Por uma questão de não ser cancelada, Sim, entendeu? Sim. Então, pra eu continuar aqui tendo os membros da minha igreja, pra eu continuar tendo, tipo, essas pessoas que me seguem aqui e tudo mais, eu vou dizer que eu sou feminista, porque eu acho que o feminismo é um discurso muito fácil de comprar. Sabe? Ele te propõe a solução, sabe? Tipo, olha, todo problema que a mulher tem, tipo, é o homem, sabe? Sim. Então, tipo, a gente te propõe aqui essa solução. Ele vem de uma coisa que aquilo que você falou, ele não pode cumprir. É uma coisa que o feminismo nunca vai entregar, porque é algo que só o evangelho traz. E isso torna as pessoas cada vez mais, enfim, perdidas, assim, sabe? Sim, acaba sendo, de certa forma, no dia a dia, cômodo para ambas as partes em algumas questões, porque nós mulheres gostamos de controle. Não sei vocês, mas eu adoro controlar, né? Então, é muito bom para mim saber que as coisas vão ser do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, do jeito que eu determinei, né? E para muitos homens é bom que a mulher decida, né? Porque é bom que a mulher tome a iniciativa, é bom que a mulher assuma a responsabilidade, porque é uma responsabilidade você tomar decisões, você arcar com as consequências dessas decisões. Então, nessa divisão de tarefas, é cômodo para os dois. A mulher tem o controle e o homem está numa situação mais cômoda. Então, a gente tem... Exatamente. Então, a gente tem homens e mulheres feministas. E a gente tem mulheres criando homens feministas. Né? Então, Me preocupa um pouco a nova geração que vai vir. Imagina, as mulheres de hoje em dia feministas tal, que estão tendo filhos, criando esses homens com esse pensamento feminista. Já tem muito banana por aí. Sim. Imagina o que vai vir aí, gente. Sim. Socorro, Deus. A gente tem mães criando os seus filhos, assim, eu dou tudo, eu faço tudo, ele não precisa se preocupar. Você não prepara um homem, você não forma um homem. Porque você tem que proteger, você tem que cuidar, e aí o cara tem 30 anos e a mãe tá lá dando tudo, fazendo, né, suprindo tudo. E aí o cara não... Por que ele vai casar? Por que ele vai sair de casa? Né? Ou quando ele vai casar e sair de casa, ele quer uma mulher que faça é igual a mãe dele, óbvio. Né? Que esteja ali para cuidar dele, né? Para assumir as responsabilidades para ele. Então, essa visão, essa formação feminista acaba sendo cômoda, mas é problemática, bem problemática, porque no fim a gente vê casamentos sendo destruídos por conta disso, né? Porque essa inversão de papéis frustra ambos os lados. Os homens também ficam frustrados, né? Eles também se sentem, eles sabem que tem algo fora do lugar, né? Eles não se sentem respeitados se eles vivem num casamento onde os papéis são invertidos, né? A gente até comentava disso no curso. Gente, homem, quando não tá trabalhando, tá em casa, tipo assim, não dá certo, sabe? Porque ele se sente frustrado, inútil, assim, porque ele foi criado para sustentar a casa. Ele foi feito para isso. Então, quando tem essa inversão dos papéis,
de fato, nunca vai se encaixar ali as coisas, Sim. sabe? Porque ele não foi feito pra isso. Não é orgânico, sabe? O homem ficar em casa. Sim. Se você for ver alguns filmes antigos, eu não consigo lembrar nenhum agora, mas se você for ver esses filmes de época, assim, em que, sei lá, tinha uma mãe, 2 filhos, e o pai morreu na guerra, sabe? Sempre tem uns filmes assim. Aquele menino, às vezes, na pré-adolescência, ele entendia que ele era o homem da casa. Ele entendia que ele tinha que cuidar do irmão e da mãe, né? Hoje, não. Né? Depois, né, dá um outro programa isso, mas tem a era da invenção da adolescência, né? Em que você tem um período em que você é um adulto, né? Você tem capacidade física de trabalhar, e física e intelectual de trabalhar, de formar família, de gerar renda, mas você ainda não é um adulto. Então, você é um adolescente. Então, você tem muito potencial, mas você não tem responsabilidade. Então, né, você não, a adolescência, a formação dos adolescentes de hoje não formam adultos, né? Formam pessoas que vivem uma fase de playground e elas nunca vão querer sair. Por isso a gente tem homens adolescentes com 30 anos. E estão frustrados também. E mulheres frustradas também, porque elas não encontram homens que queiram assumir a responsabilidade de uma família, por exemplo. Né? Porque é muito mais divertido você trabalhar, você ter o seu dinheiro para viajar, jogar videogame, sair com seus amigos, comprar roupa, e aí, por que você vai, né, se responsabilizar por uma mulher e ter filhos e ter que criar esses filhos? Cara, dá muito trabalho. Né? É caro, né? Hã? É caro, né? E é caro, você vai ter que trabalhar muito mais, entende? Então, e você vê isso na igreja hoje, você vê caras ficando mais velhos, deixando o casamento para depois, porque quer estar aí, né? Eu vou estudar, eu vou ter 100 diplomas, eu vou fazer doutorado. Pós-doutorado. Eu vou fazer, e, né? Depois eu vejo isso e ao mesmo tempo você vê um monte de mulher com, né, super profissão, carro, casa, apartamento, solteiras, procurando homens para casar, e os caras também não querem, aí sempre assim, mas aquele não é perfeito para mim, aquela também não é perfeita para mim. Sabe, uma compreensão totalmente errada dos dois lados, e frustrados. Pessoas frustradas, solitárias, egoístas, né? Porque cada vez mais as pessoas são egoístas, elas não querem dividir a vida delas com outra pessoa. Porque é difícil, de fato, né? Exatamente, é claro. Não é pensa fácil, só. não é fácil. Não é fácil. Eu vejo, assim, que pós-queda, assim, né, pro homem, principalmente, eu vejo que a gente tem 2 extremos, assim, né? Ou a gente tem homens que, de fato, são bananas, que vão ser os homens que vão se omitir, vão se afastar da responsabilidade que eles têm. Ou, então, os homens que, de fato, vão usurpar dessa autoridade e responsabilidade que foi dada a eles. É aí que entra, tipo, o machismo na história toda, né? Homens que vão bater em mulher, vão usurpar mesmo do papel que foi dado a eles, né? Porque, enfim, a queda, o pecado deturpou tudo. Então, deturpou também o plano original, né? Então, eu vejo esses 2 extremos, assim, no homem, sabe? Ou homens bananas, ou homens que vão achar que, de fato, são superiores às mulheres. O famoso assim. heterotop. Heterotop, famoso Vamos usar esses heterotop. termos que as pessoas gostam. Tá na moda, o pessoal vai entender o que a gente Sim, tá vai querendo entender. dizer. Sim. E lembrando que bater em mulher, tipo, a gente tá falando de um extremo, assim, né? Exato, a gente tá falando de Mas extremo. tem... Não, às vezes a gente vê cara que ele pode não encostar, mas ele humilha, ele acha que a mulher é propriedade dele, ele proíbe, né, coisas assim, que são horríveis num relacionamento, né? E a gente também vê mulheres que fazem coisas assim, né, de dominação, de... E às vezes até uma frase, como você disse, de mulher dirigir e tal, coisas tão intrínsecas na nossa cultura, né? A gente até falou disso E essa foi a consequência da queda pra mulher também, né? A gente falou disso no episódio do João e da Ju. Eu não vou lembrar. Se você não assistiu, assista. Tá muito bom, por sinal. O áudio não tá muito legal, não. A gente reconhece que tivemos alguns problemas, Mas tem que fazer a propaganda pra tem verem que fazer a os propaganda episódios porque anteriores. tá muito bom aquele episódio, mesmo assim. Aquele episódio tá muito bom. E aí ele até... Eu não vou lembrar o versículo exatamente, mas você volta lá no episódio dele e assista que ele vai falar. Mas do versículo em Gênesis, logo depois da queda, é quando Deus fala que o desejo da mulher vai ser seria para pro o homem. E
E como a gente interpreta esse versículo errado, né? Porque, na verdade, o que ele tá dizendo ali é que o desejo da mulher vai ser contra o homem. Então, assim, esse problema da guerra do sexo, gente, é desde o Éden, entendeu? Não é algo novo, assim. O desejo da mulher, de fato, vai ser contra o homem, ser superior a ele, de querer dominar o homem. Como, de fato, tipo, a queda, desde a queda, essa coisa da inversão dos papéis, desde a queda, isso estão tentando fazer, assim, sabe? Tipo, de inverter esses papéis. E as mulheres, assim, acho que a maioria pode parar para pensar, eu falo por mim, quem nunca lutou contra esse sentimento, sabe? De querer dominar, às vezes o próprio pai, às vezes o irmão, namorado, colega de trabalho, de querer dominar sobre a palavra de um homem, sabe? Porque você quer provar que você tá certa, você quer provar que a sua ideia é melhor, você quer ganhar. A gente quer ganhar a guerra, né? Porque a guerra já está instaurada, então você quer ganhar a guerra, né? Então é uma tentação muito grande você entender que se assim, a gente não entrou nesse ponto, né? Mas se você falar num casamento hoje, quando a gente faz o design divino, que depois a gente fala do livro, né? Num casamento, você fala assim, a última palavra é do homem. Se você fala isso, a sociedade fala, nossa, que machista. Né? E se o homem estiver errado? Se o homem estiver errado, ele vai sofrer as consequências. E a última palavra do homem, sim, senhora. Então, essa piada é clássica, né? A gente adora isso. E a sociedade prega isso, que assim, a gente vê, às vezes... se eu cito, não sei. Tem até um vídeo daquele pastor que é stand-up, assim... Pastor stand-up, que ele, né, ensina a mulher a ser submissa. Ele dá dicas de como uma mulher inteligente e submissa. E, na verdade, ele dá uma aula de manipulação. Né? Ele fala assim, então, quando o seu marido tem uma ideia ou proíbe a filha de fazer uma coisa, você vai lá e dá uma conversadinha e não sei o quê, e aí você fala com a filha. Aí ele ensina a mulher a manipular o marido e acha que aquilo é super legal. E, na verdade, não é isso que a Bíblia propõe e chama de submissão. É óbvio que a mulher pode argumentar. O cara está tomando uma decisão. Os dois precisam tomar decisões juntos, certo? O cara tem uma ideia, a mulher tem outra. E, às vezes, ela tem certeza. Obviamente, né? Quando você defende a sua ideia, você tem certeza que a sua ideia está certa. Assim como ele tem certeza que a dele está certa. Né? E num casamento, como você entra num acordo? Né? Uma hora, se até o final da argumentação você falou, olha, não vai dar certo, eu acredito nisso e nisso e nisso. E o cara fala assim, eu já não concordo, eu acho que assim a gente vai seguir esse caminho. A mulher pode sentir prazer em aceitar a proposta do cara, do marido, no caso do cara, né? Do marido, e trabalhar junto com ele para que a ideia dele dê certo. Mas hoje, o que a gente escuta? Né? O que você faria no lugar? Então vai fazer a sua? Então você vai ver que vai dar errado. E você espera que dê errado, e você torce para dar errado. Para você falar, eu avisei. Né? Olha só. E isso não é casamento, isso não é parceria. Né? Isso, na verdade, é a guerra instaurada dentro do casamento. Né? Ou então você pode lutar e encher o saco do cara até ele aceitar a sua ideia. E o cara pode falar, então tá, vai, vamos fazer a sua. Né? Para você parar de encher o meu saco. Então, são várias situações em que o pecado atrapalha a visão bíblica do casamento, né? De um casamento de acordo com a vontade de Deus. Né? Uma mulher que entende que a submissão é um presente, ela vai entender que, às vezes, a visão dela não vai ser... não vai ser a aceita, né, a proposta. Mas quem vai arcar com as maiores consequências é o cara. Vai ser cobrado quem vai ser mais cobrado é o cara. Entende? Eu acho legal isso que você falou, porque a gente vê como que a mulher atrapalha o homem a desempenhar o papel dele. E vice-versa. Como o homem também atrapalha a mulher a desempenhar o papel dela, assim, sabe? Não só foram... por consequência do pecado mesmo, sabe? A gente tem não só... Em vez de a gente contribuir um auxiliar o outro a desempenhar o papel que Deus estabeleceu para homem e para mulher, a gente faz o oposto, né? Tipo, nesse caso da mulher
ir lá e ficar tentando convencer o homem de fazer o que ela quer e de lá de manipular e tudo mais. Pô, ela tá atrapalhando o homem a desempenhar o papel dele, sabe? Ela não tá fazendo dela e também tá atrapalhando que o dele seja feito, sabe? Sim. Uma coisa que a gente, que eu entendi, depois vi muito isso na prática, é que uma das diferenças entre homens e mulheres assim, as mulheres geralmente têm uma visão mais ampla da situação, né? Ela vê a visão geral. Todo, assim. O todo. E o homem é mais focado. Então, se você se os dois forem totalmente focados, assim, é aquela coisa, tem que resolver isso, vai lá e resolve. Beleza, bateu o martelo. Você pode não prever problemas, né? Você pode não ver, não medir algumas consequências e ser muito impulsivo. E, em contrapartida, se você ficar só olhando, não, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Você não sai do lugar, entende? Por isso que, se os dois se unirem e entenderem que a mulher tá ali para falar assim, olha, amor, né? Mas se a gente fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso. E pode acontecer, aí o cara, é verdade, não tinha pensado nisso. Então, beleza, vamos minimizar, né, os problemas. Mas uma hora, o cara vai ter que falar assim, não, beleza, mas agora a gente vai bater o martelo e vai seguir. E vai tomar essa decisão. E vai assumir esse BO e assim por diante. Então, essa parceria de comunicação é um casamento perfeito, né? Um casamento incrível, né? Os dois conseguindo... Olha só o segredo do casamento perfeito aqui. Tá aqui, Olha, foi revelado casamento agora. incrível. É só fazer É só fazer, gente. Isso aí. isso. Você pode deixar o like agora, né? Você que deixou seu Sim, dislike, agora você agora deixa o com seu você like. Que cancelou, volta, né? Que agora Tá, é a a chave solução pro do... casamento está aqui. Que se fosse simples assim, não é mesmo? O problema é que é o nosso coração nesse processo, né? Porque enquanto eu tô falando de ações que você toma, nós como mulheres, são ações que você toma, mesmo o seu coração querendo fazer outra coisa. Você quer tretar, você quer brigar, você quer enfiar a faca, mas você sabe que não vai resolver. Né? Você toma decisões que vão contra o seu coração, o seu desejo pecaminoso carnal, que quer brigar, que quer comprovar que está certa, que quer falar, eu avisei, que quer que a própria... Ai, tô batendo na mesa. O Kevin vai ter mini infarto. Desculpa, gente, tô batendo na mesa. Que quer que a própria vontade prevaleça. E os homens também vão querer. E, às vezes, essa questão da violência acaba entrando um extremo do pecado, o cara vai querer que a vontade dele prevaleça, às vezes fisicamente e assim por diante. Né? E, na verdade, a gente precisa entender a graça de Cristo sobre a nossa vida, né? Sobre o casamento que vai ajudar você a se submeter mesmo quando você não quer. Não quer. E a gente está falando muito, muito de casamento, mas essa questão dos papéis, elas precisam estar na vida do homem solteiro e da mulher solteira. É importante falar né? isso. É importante que a mulher solteira, ela também tem o papel como mulher, né, submissa, né, diante dos homens que são autoridade ao redor dela, às vezes o pai, o pastor, né, líderes espirituais. E o homem, ele é provedor, ele cuida das mulheres que estão em torno dele, independente de ser casado com elas ou não, ou às vezes de ter interesse. Eu falava muito isso para alguns meninos lá na minha antiga igreja, né? Eu trabalhava com a mocidade e tudo mais, e às vezes conversava com alguns meninos, de que chama muita atenção um cara que ele é generoso e ele é atencioso com todas as mulheres. Não, eu tô falando do pegador, né? Aquele defraudador. Aquele não que vai estou falando. intencionalmente defraudador. Não estou Ótimo. falando do defraudador. Eu tô falando de um cara que ele é gentil com todas as mulheres, né? Que ele consegue ver que a menina tá carregando uma cadeira e vai lá e carrega a cadeira para ela, independente se ele acha bonita ou quer, né, chamar a atenção dela. Não, porque ele viu que é uma mulher. E ele toma essa iniciativa e ele presta atenção ao redor dele, independente disso. Mas é porque ele entende que a Bíblia diz que a mulher é frágil. Entende? E as mulheres prestam atenção nisso, né? Com certeza. Olha só o segredo. Olha o segredo, rapazes. Não, quer ver uma coisa que me tira Breno. do sério? A gente chega no acampamento,
desce do ônibus, acampamento aquele é o mundaréu lugar. de mala. E aí, de repente, você olha assim, tem aquele monte de menina carregando mala. Gente, eu não carrego uma mala no acampamento, eu me recuso. Eu desço do ônibus e vou lá pra baixo. Eu espero que minha mala vai chegar lá no meu quarto. Sim. Gente, tipo, é Aí, um Gustavo. absurdo. Você que tá ouvindo isso, homem, Você, Gustavo. sabe, o mínimo que você pode fazer é carregar a mala. E assim, hoje em dia eu sinto que os homens têm até medo de fazer as coisas, assim, sabe? Porque eles vão lá pegar a mala, a mulher vai olhar pra cara deles e vai falar, você acha que eu não sou capaz? Eu carrego a Você minha acha que eu não mala. consigo carregar? Gente, não é questão de ser capaz. Você pode carregar a sua mala. Você com certeza consegue carregar a sua mala. Não é questão de conseguir ou não, de poder ou não. É questão de que o homem pode ser gentil com você e fazer esse favor. Ponto. E eu falo, né, discipulei muita gente. As mulheres também têm dificuldade com isso. De pedir ajuda. Né? Se Viu, mostrar Bianca? vulnerável. Você pede ajuda? Hã? Você pede ajuda? Eu vou lá pro quarto e espero minha mala. Você não pede aí. Assim, é o Aí mínimo. não tem, né? É o mínimo. Não, mas Como que o às Gustavo vai vezes- adivinhar? Não, eu já tô dizendo agora. Vai pegar minha mala lá no ônibus e levar lá embaixo pra mim. Assim, gente, vocês vão ter acampamento agora, Vamos é ter isso? acampamento. Então, gente, olha, A meninos, oportunidade tá aí. A oportunidade é agora, É isso, gente. entendeu? Quando esse episódio for ao ar, já vai ter sido, né? Já vai ter sido. Mas tudo terão bem, outros. sempre tem. Carrega a cadeira na então, igreja, assim, carrega a cadeira na igreja. Se você foi ao acampamento e não carregou a mala das meninas, Tá na tá hora de vendo se esse redimir. episódio agora, assim, aproveita e... Mas se você é solteiro e carregou, boas notícias. Boas notícias, as meninas podem ter observado. Existe esperança. Podem ter. E meninas, aprendam a aceitar ajuda, às vezes, a pedir ajuda. Às vezes a gente quer colocar tudo na cabeça e quer levar, a gente não sabe o que é o prazer de ser ajudada. E tem mulher que se sente ofendida ainda por cima. Exatamente. Né? Ela não quer ser servida, ela não quer ser cuidada, porque, de fato, a gente vive numa sociedade em que muitas famílias tiveram pais ausentes. Eu conheço um zilhão de famílias em que os pais, às vezes, estão lá na casa, mas eles são completamente ausentes, né, do papel de homem na casa. As mães são quem domina a casa, que às vezes sustenta, que às vezes faz tudo. Né? Então, elas criam mulheres assim. Né? Seja independente. Quem mulher não ouviu da mãe? Seja independente, minha filha, estuda para não depender de marido. Isso é muito comum entre as crentes também. Então, você põe isso na cabeça, eu não quero depender de marido. E essa palavra depender é pesado, né? Você depender de homem. Não, eu vou trabalhar, eu vou me sustentar, eu vou... e isso vai ser melhor para mim. E, na verdade, na hora que precisa fazer esse trabalho em conjunto, é pesado. Eu conheço casais que são casados e tem tudo separado, sabe? A conta bancária é separada, as decisões, às vezes, são separadas. Você avisa, eu vou viajar com as minhas amigas, tá? Às vezes a cama é separada. Às vezes a cama é separada. E isso não é real. É real. Então, assim, tem pessoas que não entenderam o que é a complementaridade, o que é a codependência, né? Os homens precisam das mulheres, as mulheres precisam dos homens, né? E acham que isso é ruim. Então, mulheres, é uma luta também. É difícil você... E muitas vezes as mulheres têm traumas, né? Eu precisei, quando precisei, não contei. Então, eu aprendi a me virar. Então, esse histórico atrapalha essa... Né? A confiança, na verdade. Você confiar no sexo oposto. Mas a gente precisa entender que a gente precisa confiar primeiramente em Deus. Né? E Ele planejou assim. E os homens vão te frustrar. Com certeza vão. O seu marido vai te frustrar. Várias vezes. Né? Ele não vai fazer aquilo que você esperava que ele fizesse. Né? É óbvio. Às vezes as meninas põem na cabeça que assim, vou encontrar um príncipe encantado. E aí ele vai ser perfeito. E ele não vai errar. Então... Daí eu tô tranquila, e fica lá esperando, sentada, esperando. E os caras, a mesma coisa. Vou encontrar a princesa perfeita, que aí ela é mansa, humilde. Eu falo ela vai falar ok. E, gente, Não acontece. coitados, né? Eu sei, né? Eu acho legal falar isso, assim, deixar claro que não tem nenhum problema você fazer faculdade, você querer estudar, você querer trabalhar e tudo mais. Mas o problema é que, às vezes, as mulheres, elas
tentam carregar um peso que elas não precisam carregar. Esse é o ponto, assim, sabe? Não é questão de poder ou não. Você pode, mas você não precisa. Você pode trabalhar e contribuir para o sustento dos celulares, mas você pode, mas você não precisa. Assim, quando a gente fala isso na realidade no Brasil e tudo mais, onde de fato o salário da mulher é necessário para contribuir para casa e tudo mais, ok. Muitas vezes é preciso aquele dinheiro e tudo mais, mas a responsabilidade, quem vai ser cobrado disso não vai ser a mulher, vai ser o homem. E às vezes a mulher quer carregar um peso que ela não tem pra que carregar, sabe? E a gente tem essa dificuldade de, tipo assim, largar o osso mesmo, sabe? Pô, um peso que você não precisa carregar, pra que você tá tentando, assim, sabe? E é importante isso que você falou também, de deixar claro que esses papéis pro homem e pra mulher... Deus fez Deus deu um papel pro homem e pra mulher. Isso independe da fase de vida, assim, né? Casado, solteiro e tudo mais, porque a gente tem trabalhado isso um pouco com as adolescentes, a gente sempre fala isso, olha, o seu papel como mulher, ele tem que ser começado a desempenhar agora. Não é quando você casar, porque a gente acha que a gente só vai desempenhar o nosso papel como homem quando a gente for casado, ser o homem da casa e tudo mais. E a mulher quando for casada, tipo, ter um marido, sabe? Mas não, você pode cumprir o papel de Deus pra mulher, né? O que ele desejou pra você desde sempre, desde, sabe, adolescente, criança. Acho interessante falar isso também. Sim. A gente sabe que esse machismo trouxe, esse machismo, né, estrutural, machismo estrutural nessa sociedade patriarcal, a gente trouxe vários problemas, né? Assim como o feminismo tem trazido também outros problemas e as coisas não têm se resolvido. E uma das questões é essa ideia, né? A mulher pode ou não pode trabalhar? Você sempre sempre vão perguntar isso na igreja, né? Se a mulher crente pode trabalhar e trabalhar fora. Então a Bíblia proíbe a mulher de trabalhar fora. Nunca vi isso na Bíblia, né? De que a mulher não pode trabalhar. Mas os papéis são diferentes, né? Se a gente está falando num casamento, né? A mulher tem um papel dentro da casa, como mãe, como esposa, como a pessoa que transforma aquela casa num lar, né? Enquanto o homem tem a responsabilidade de trazer o alimento, de prover, de cuidar, ele tem essa responsabilidade. E isso não significa que a mulher não possa trabalhar. Uma pergunta que eu escutava muito. E nem que o homem não pode fazer as coisas de casa, né? Exatamente. A gente tem que entender que o casamento é uma sociedade. São duas pessoas ali, antes, né, dos filhos virem, fazendo a casa funcionar. Né? O homem provê, a mulher às vezes também trabalha, também provê. Tem a dinâmica da alimentação, limpeza e assim por diante. A responsabilidade de manter a ordem da casa é da mulher. Não me cancelem, mas está na Bíblia. Né? É da mulher. E do homem é de prover financeiramente, né? De sustentar aquela casa. E, óbvio, os dois podem se ajudar nos seus papéis, mas cada um tem a sua prioridade. A mulher pode trabalhar e aumentar a renda da casa, óbvio, né? E uma pergunta que eu ouvia muito e quando a mulher ganha mais? Né? Porque acontece. O homem continua sendo provedor quando a mulher ganha mais? Quando a mulher ganha mais? Sim, a grande questão o salário é dos dois, né? Não tem o salário da mulher, o salário do homem. Ok. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez que fez muito sentido para mim era: mantenham o padrão de vida de vocês dentro do salário do homem, né? Porque se um dia a mulher precisar abrir mão, se alguém precisar abrir mão do trabalho ali, às vezes por conta dos filhos, que seja ela. Entende? Agora, não faz muito sentido. Até eu indico um filme, um filme muito legal, que é um clássico moderno, acho que muita gente assistiu, que é o Senhor Estagiário. Né? Que você vê, é um filme que fala ali do feminismo, né? Porque ela é uma empresária, mas você vê as consequências dentro do casamento dela. Destruído. Porque eles, em algum momento, quando o filme já começa, eles nessa situação. Ele decidiu, em algum momento, ser o dono de casa, porque ela estava crescendo profissionalmente, a empresa dela estava, né, crescendo profissionalmente, então ele abriu mão do trabalho dele e foi ser um dono de casa.
né? E a gente vê... Posso dar spoiler? Pode. Todo mundo já viu esse filme, né, gente? Mas talvez vocês não tenham observado. Ao observar essa questão, ele fica frustrado e arruma um amante. Como se fosse a solução para a masculinidade dele, que tá abalada. Né? Ele cuida da filha, ele leva para a escola, ele vai nas festinhas da escola da filha, na reunião de pais, ele chega lá e tem um monte de mulher. Entende? Né? Porque ele sente essa frustração. Por mais que o que a gente vê? O feminismo vai pregar o quê? O que tem essa inversão de papéis? São iguais? Se ela ganha mais... O homem não sabe lidar com o sucesso da mulher. Exatamente. Se ela ganha mais, o que tem ele ficar em casa? Porque ele pode trocar uma fralda, ele pode fazer a comida, então é a ideia de que eles são iguais. Mas o próprio filme, que tem uma base feminista, mostra que não dá certo. Que não dá certo. Que não é isso. Então é um tiro no pé, se a ideia era essa. Mas a gente precisa observar que a própria sociedade enxerga os problemas do feminismo sendo pregado. Né? E, no fim, ela tem essa questão de arrumar alguém para assumir o lugar dela, um homem, né? Uma outra empresa. São outras questões que aparecem, mas a gente precisa ver o que a sociedade tem pregado com um olhar bíblico. Né? Porque a própria sociedade não está respondendo às questões que ela tem proposto, né? Que ela tem... que tem gerado, né, essas frustrações. Então, é a Bíblia que vai responder mesmo. Muito bom. Esses pontos. Paula, você tem algum conselho, assim, para alguém que tem dificuldade, de fato, de enxergar e de aceitar o machismo e o feminismo como um problema, sabe? Enxergar o evangelho, assim, como a solução? A primeira coisa que eu entendi é que esses problemas, geralmente os problemas que a gente tem de aceitar o feminismo e o machismo como um problema, né? Ficou redundante, né? Mas acho que dá para entender. A raiz está no fato de que a gente ainda não entendeu a autoridade das escrituras. A primeira coisa é a gente entender que tudo que está escrito na Bíblia é verdade e é palavra de Deus. Quando você compreende isso, você vai entender a autoridade de Deus sobre a sua vida e entender que os planos dele são melhores que os nossos. Se a gente não entende isso, a gente vai ficar questionando a vontade de Deus e vai querer ficar brigando. Quando a gente estuda o design divino, que é o curso, né, que a gente fez juntas, a gente vê muito isso, muitas mulheres querendo brigar com Deus. Mas por que você teve essa ideia? Por que essa ideia de mulher submissa? Por que essa ideia de homem líder e você fica querendo brigar com Deus? E a melhor coisa é quando você confia no Senhor, quando você se submete à vontade do Senhor, todas as outras coisas ficam muito mais tranquilas. Né? E a mesma coisa para os homens. Quando ele entende e ele se submete, isso é importante. O homem também tem que ser submisso. A submissão não é só da mulher, o homem é submisso a Deus. Né? O homem é submisso a Cristo. Entende? Assim, como Cristo era submisso. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a submissão não te coloca num patamar de inferioridade, né? Como um ser menor. Na verdade, é um papel que tem que ser desenvolvido. Então, quando o homem se submete à vontade de Deus, ele vai entender o que é a responsabilidade de cuidar de uma mulher, né? O que é uma responsabilidade de tomar iniciativas, de assumir a responsabilidade de correr riscos, de ser corajoso, né? De trabalhar o dobro para levar o sustento, sabe? De vender água no farol se for necessário para levar o sustento para casa. Né? Ele vai entender que ele vai abrir mão do videogame, ele vai abrir mão da vida de adolescente para assumir responsabilidades. Isso vai ser prazeroso para ele, né? Vai escorrer o suor do rosto, como a própria Bíblia diz? Vai, né? Vai ser dolorido às vezes? Vai, mas é prazeroso você entender que você está cumprindo o papel que Deus designou para você, e as mulheres também vão sentir prazer e entender que elas têm um determinado papel de auxiliar o marido delas, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos,
quando elas entenderem que elas estão dentro da vontade de Deus. Né? E não dentro de uma ideologia que a sociedade pregou e falou que era o ideal para elas. Muito bom. E você tem alguma recomendação de livro, filme? O filme você já falou? Falei. É muito bom esse filme. É engraçado esse filme também. Na verdade, assim, tem muitos filmes que vão pregar o feminismo. Hoje, se você abrir um Netflix, ele é totalmente ideológico, né? Se não for, é cancelado, então, que nem a gente vai ser daquelas. O meu conselho em relação a entretenimento, que seja assim, é você assistir as coisas com um olhar crítico. Você não pode engolir tudo que te vendem goela abaixo. A gente aceita tudo que é pregado e os filmes influenciam muito nisso. Filme, livro, série, né, que série está na moda. A gente precisa olhar para as coisas, se divertir, às vezes, com séries, filmes e afins, com um olhar mais crítico. Né? Estava conversando com uma amiga outro dia sobre o filme Valente, né? Que é um filme infantil de 1000 anos atrás já, e você vê ali uma mãe totalmente que manda. Todos os homens do filme, se você for ver, todos os homens do filme são bananas. Né? Do pai dela até os concorrentes a noivo dela, todos são babacas, idiotas, e só quem é inteligente, pulso firme ali, é a Valente e a mãe dela. Né? E então, você precisa observar essas coisas, né? Porque essas coisas entram na nossa mente, entram na mente das crianças, e a gente não entende depois por que a gente está tão vendido para ideias que são contrárias à vontade de Deus. Livro, a gente, na verdade, pincelou muito em cima de vários pontos, né? Então, eu vou indicar esse daqui do John Piper, não é mesmo? Para apontar para lá, não sei. Esse livro eu nunca ouvi falar. Ele chama Qual é a Diferença? E vai falar basicamente sobre isso, né? Sobre a diferença entre homem e mulher. O Piper vai falar um pouco sobre a mãe dele no começo, né? Que o pai dele viajava muito, então a mãe dele tinha que assumir algumas questões, mas ela nunca deixou de ser biblicamente feminina. Esse livro aqui, na verdade, ele chama Dulce Amarga, também é do Piper. Dulce Amarga o quê? John Piper sempre vale indicar, né? Sempre. Grande Dulce João Encanador. Amarga, Providência. E, na verdade, ele é uma leitura sobre... Na verdade, não é uma... não é bem um comentário, né? É um comentário, um comentário do livro de Ruth. Né? Então, ele vai falar sobre feminilidade, sobre raça, sobre a soberania de Deus, sobre os problemas também, e adversidades, mas ele vai falar um pouco sobre isso, e é muito bom. São livros pequenos, tá vendo, gente? Coisa simples. Tô gostando dessas indicações daqui. São livros pequenos. Que eu não gosto de ler aqui. Mas esse, né, para homens e mulheres... Aí tem 1 zilhão de livros, gente. Depois, se quiser, não sei se põe no comentário e tudo mais, mas posso indicar vários. E tem o Design Divino, que é um curso, na verdade. É um curso de discipulado. Algumas igrejas já estão fazendo. Esse que a gente fez juntas. Tem o livro 1 e tem o livro 2. Mas esse livro aqui é o divisor de águas. Muito. Para as mulheres que querem compreender. É muito tapa. Não é gostoso. Não é um curso legal. Não é gostoso. A cada dia eu ficava assim, tipo, meu Deus tá... Sabe, amassando, assim, com todas as forças do meu ego, assim. Sim. A gente tem trabalhado esse livro na UPA. A gente vai começar agora uma nova turma com algumas meninas da UPA. A gente começa em fevereiro. Desafio com a UPA. Porque elas estão sendo bombardeadas na escola, né? Bombardeadas. Então, esse é um livro que é bem indicado, porque se você não conseguir um grupo para estudar junto com você pode estudar sozinha, você vai sofrer mais. E ele é autoexplicativo, né? Ele é muito bom. Ele é autoexplicativo, é escrito pela Nancy e pela Mary. A Nancy, quando ela escreveu esse livro, ela era solteira, então fica muito claro de que não feminilidade é para mulher casada, feminilidade bíblica para mulher casada, muito pelo contrário. A Nancy e a Mary são escritoras. O Piper, de novo o Piper, ele comenta muito, ele avaliou, ele estava com elas nesse projeto e vale a pena a leitura. Tem o 1 e o 2. Mas eu recomendo que você monte um grupo, às vezes até na sua igreja, e faça junto com amigas. E, se possível, misture mulheres mais velhas com mais novas, divorciadas, casadas, viúvas, solteiras, que vale muito a pena essa troca.
Se você é daqui da Presby e você tá lendo esse livro sozinha, você pode procurar eu, a Miriam, a Nath. A gente fez esse curso, a gente gosta de comentar, de conversar sobre ele. Porque, de fato, é um divisor de águas, assim, é muito bom. Muito bom. A gente fala que deveria ter o design divino pro homem, assim, sabe? Porque esse livro deveria ter a versão masculina. Todo mundo cobra Eu tô isso. esperando, eu acho que ainda vai vir um dia. Parece que o marido da Nancy, que depois que ela escreveu, ela se casou, ele tem um livro bom sobre o tema. Tem livros sobre masculinidade, tem livros muito bons também. Tem livros muito bons também. É isso. Acho que é isso. Vamos encerrar esse episódio polêmico, que nós somos cancelados, depois somos descancelados. Bem, gente, pode cancelar. Contamos o segredo do casamento, o segredo de carregar as malas. De carregar as malas. O segredo para o homem solteiro, chamar a atenção das meninas. E meninas, se vocês não dão valor para isso, por favor, né? Vocês estão erradas. Queria falar isso. E agora a gente encerra com um texto bíblico, como de costume. Salmo 139, versículo 14, 15 e 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado quando nenhum deles havia ainda. Muito bom. Amém. Então, tchau, amigos. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo episódio.